Então, o que eu recomendo, gente? São 3 coisas que você precisa fazer para fixar bem a informação, tá? Para ter a memória de longo prazo. Ser ativo, repetição e você conectar informação nova com informação antiga, que é o que eu chamo de associação. Então, olha só. O que você deve fazer com o erro crônico, a minha sugestão? Se possível, se puder, tiver tempo para organizar o erro crônico na sua semana, faz em formato de maratona. Maratonas são dias sequenciais. Ou seja, eu estudo segunda uma matéria, na terça eu dou continuidade, na quarta também, quinta também e sexta também. Então, eu me aproprio da memória de curto prazo. Ao invés de eu ter 5 semanas da primeira aula à última, eu vou ter um dia. E de um dia para o outro você lembra. 4 semanas você não lembra. Então você vai reduzir o espaçamento entre um conteúdo e outro. Segunda coisa, antes de entrar na aula 2, 3, 4 e 5, você sempre vai reativar via questões as aulas anteriores. Para quê? Se você fizer a questão, você está sendo ativo. E se você reativa a informação, você faz o terceiro pilar, que é a repetição. Então você está associando uma informação nova com uma antiga, você está repetindo a informação pelas revisões e você está sendo ativo por questões. Isso vai ajudar o aluno a entender e associar as matérias, fixando melhor o conteúdo. A primeira coisa que você vai fazer é isso, é você pegar e fazer uma anamnese, fazer uma triagem e saber os seus pontos. Beleza, fez uma semana disso? Lembra lá do início, 2 a 3 provas antigas, estágio no top 5 da matéria e você vai poder se organizar. De 60% a 70% vai ser de conteúdo que você tem dificuldade. Então você vai investir no seu tempo aí, Adolfo, eu tenho 10 horas de estudo, 6 horas você vai investir no que você não sabe, certo? Principalmente conteúdo que vai cair, né? Que vai cair. Sempre organizando pela incidência primeiro e pré-requisito. Depois você vai deixar 20% a 30% de revisão. Lembrando, tudo que você não revisa você esquece. Então você fez a maratona, começou a fazer os erros crônicos, vai deixar 20% aí, 2 a 3 horas de revisão do que você já sabe para você não acabar esquecendo. E 10% para você corrigir com qualidade os simulados. Essa seria basicamente aí a minha organização. Fala pessoal, tudo bem? Estreando aqui o nosso canal do YouTube do H Plus Online. Eu sou o Filati, professor e coordenador aqui do H Plus. E está aqui comigo hoje Adolfo Brandão, coordenador e também professor de Física. Exatamente, Filati. Salve, salve, futuros doutores, futuras doutoras. Bem-vindos a mais um podcast do H Plus Online. A gente está aqui para trazer muito conteúdo e te ajudar na sua preparação em reta final aí, pensando no Enem, FUVEST e demais vestibulares. Então, Adolfo, o tema dessa série, a gente vai fazer uma série de vídeos, né? Então são alguns episódios, 5 episódios, né? A gente vai soltar semanalmente aí para o pessoal aí na internet. O tema desses episódios é Ainda Dá Tempo. Então vamos começar. Ainda dá tempo, Adolfo? Filati, com certeza, muita gente quer começar a se preparar agora em agosto, setembro, para os vestibulares. E fica na dúvida, pô, Adolfo, será que eu consigo me preparar ainda? Será que eu só penso no próximo ano? O que eu faço? Então, quero deixar um recado para essas pessoas. A gente já teve diversas aprovações que entraram na reta final e conseguiram a faculdade, né, e o curso dos sonhos, que é a medicina, enfim, uma faculdade pública. Então, se você quer se preparar e passar esse ano ainda, acompanha a gente nessa série, que vai ter muito conteúdo aí de graça para você. Bacana, Adolfo. Então assim, nós estamos aí, não sei quando que o pessoal está assistindo, mas estão um pouquinho menos de 100 dias pro exame do Enem, né? Como que a gente pode começar, né, respondendo isso pro aluno ali de se ainda dá tempo? Como que a gente pode começar identificando ali para ele quais são os passos que ele tem que fazer? Então, Filat, acho que a primeira coisa é a gente entender que muita gente, né, que acho que é o principal erro para quem pergunta se ainda dá tempo, é em 3 meses querer fazer um planejamento que funcione para todo mundo. A gente não acredita isso nem quando começa o curso em fevereiro, quiçá quando começa em julho, agosto, setembro. Então, acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é esboçar um planejamento, ter uma organização voltada para ela. Entender quais pontos ela já trouxe do seu histórico, que são fortes, e quais pontos ela teve dificuldade para ela conseguir aprimorar a preparação e chegar como potencial candidato à vaga na faculdade que ela deseja. Eu sempre digo que tem 3 fatores que são associados ao tempo da aprovação. Primeiro é o histórico, gente. Então, o seu histórico é o teu passado. Você tem uma bagagem, então você trouxe seus pontos fortes e fracos, conteúdos que você domina, erros crônicos que a gente vai debater aqui. O segundo é como estudar, que a gente vai falar muito aqui, Filat, também, que é a metodologia de estudos. E a terceira é sobre a parte mental. Então, se o aluno pegar um bom histórico, entender o histórico dele, tiver uma boa rotina de estudos, com a mentalidade eficiente, ele briga sim pela vaga desse ano.
Sempre é bom o aluno saber se respeitar, né? Exatamente, respeitar o seu nível, né? Exato. Agora, nesse momento aí, Adolfo, então, por exemplo, a gente tem ali questão de provas anteriores e simulados para a pessoa poder fazer. O que você acha a respeito disso? Então, Filatinho, é muito importante que o aluno faça simulação do campeonato ou provas anteriores para ele entender a taxa de acerto que ele está. Beleza? A gente sabe que para medicina, você tem que estar com a taxa de acerto na maior das provas acima dos 80%. Se a taxa dele se aproxima disso, ele pode fazer mais prova porque ele já está nesse espaço, já está nesse local, já está tirando uma nota Tem boa. bagagem ali Tem já. bagagem, exatamente. Ele vai analisar o que ele está errando e estudar pontualmente esses pontos. Agora, geralmente as pessoas que começam nessa altura do campeonato, estudar agora, acabaram esquecendo alguns conteúdos, foram fazer outra faculdade, ou foram fazer outra carreira, e esses 6 meses ficaram parados. Então, eles tendem a ter uma taxa de acerto um pouco mais baixa. Então, qual que é a minha recomendação? Faz 2, 3 provas antigas, mede a taxa de acerto. Se tiver próximo de 60%, começa a entender quais são as matérias que pesam muito e caem muito. Então, matérias de alta incidência, se você começa a dominar agora, você começa a aumentar a sua taxa de acerto. Então, vou dar o exemplo do Enem em matemática. Você sabe que grandeza proporcional, geralmente é 20 e 25% da prova. Se você tem essa dificuldade, você estuda esse tema, você já aumenta aí, está falando aí próximo de 10 a 12 questões. Isso faz você começar a ser um candidato a passar em medicina. Mais Então, competitivo, né? fica mais competitivo. Então, o que a pessoa tem que fazer dependendo da taxa de acerto? Identificar esses erros crônicos e começar a trabalhar em cima disso. Então, o que eu faria para começar a organização? 2 a 3 provas e eu pegaria uma lista do top 5 de incidências do vestibular que ela quer. Analisaria minha taxa de acerto, analisaria minha taxa de acerto também no top 5. E eu começaria estudando por essas matérias. Tá? Então, vamos pegar o top 5 de matemática do Enem. Matemática básica, tem grandeza proporcional, porcentagem, geometria plana, geometria espacial, matemática financeira e combinatória de probabilidade. Se você pegar esses 5 temas, você já vai estar chegando ali próximo dos 35 acertos, que é possível passar em medicina. E aí já é notão. Exatamente, a gente está falando de 5 temas. Em 3 meses você consegue dominar 5 temas se você estudar com qualidade, que é um dos tópicos aqui, uma das lives que a gente vai fazer no nosso quadro Ainda Dá Tempo. Tem uma frase, Adolfo, que você sempre fala, que é em relação a erro crônico, né? Você comentou já. Explica primeiro para a pessoa detalhadamente o que seria o erro crônico, né? E como que ela pode trabalhar, como que ela pode analisar e diagnosticar. Foi assim, uma das coisas que os alunos têm mais dificuldade é entender que se não conseguir sanar, curar algumas matérias que têm dificuldade, alguns conteúdos, ele vai ficar estagnado. Então, o erro crônico, como que eu consigo identificar? De 2 maneiras. Se eu faço várias provas e simulados, e quando eu faço o diagnóstico de erros, eu percebo que aquele conteúdo está sempre presente, isso eu classifico como erro crônico. Outra possibilidade é eu fazer uma lista temática e eu perceber que minha taxa de acerto está ali próximo dos 60%. E aí, gente, vê um agravante. Se esse erro crônico é de uma matéria que pesa muito no vestibular e cai muito, e você tem dificuldade, é o que eu chamo, que a gente estava falando aqui, de alto PID. O que é o alto PID? P de peso e de incidência de dificuldade. Você tem um alto PID, esse conteúdo é prioridade de estudo. Não faz sentido ao não ficar batendo o planejamento e deixar de estudar um conteúdo que cai muito. Vamos voltar para o Enem Matemática. Esses proporcionais. Não adianta o aluno querer estudar progressões, geometria analítica, que pode cair na prova, que às vezes vão cair 1, 2 questões, e deixar de estudar em detrimento a um conteúdo que vão cair 10, 12, às vezes 15 questões na prova. Então, isso estrategicamente não é eficiente, isso faz com que os alunos travem a sua evolução. Então, o erro crônico é basicamente isso, é um erro que sempre se repete, uma taxa de acerto baixa. E aí, Filatinho, vale a pena a gente dizer aqui que tem 4 maneiras de você resolver um erro crônico. Olha só que interessante. Como você identifica, como é que você resolve um erro crônico? Primeiro, pré-requisito, galera. Então vamos imaginar o seguinte, tá? Um erro crônico clássico em matemática é logaritmo. Então log é um conteúdo que cai bastante, funções está dentro de uma matéria que cai pra caramba. Log é um erro crônico, é uma matéria que cai muito. E geralmente os alunos que ficam com dificuldade de log, eles têm dificuldade muitas vezes em potenciação e radiciação. É uma matéria lá da matemática básica. E aí não consegue entender bem exponencial e isso acaba se arrastando até log. Entendeu? Então, a primeira coisa que você tem que ver, eu domino um pré-requisito da matéria? Se eu estiver dominando, beleza, perfeito. O segundo passo é não saber estudar o erro crônico. Gabriel, olha só que interessante, gente, presta atenção aqui. O que eu percebi que os alunos têm muita dificuldade? Eu, como professor difícil, deve vivenciar isso também. Gente, eu dei aula de ótica há muitos anos.
ótica é um conteúdo praticamente infinito, né? São Sim. 9, 10 aulas no cursinho. E aí, Filat, eu chegava na aula 9 para falar de olho humano, de instrumento óptico, e eu percebi que eu não sabia identificar o que era um objeto, o que era uma imagem. Porque como o aluno estuda semanalmente, o espaço entre a primeira aula, que é pré-requisito, para a última, são 8 semanas. E o aluno não está estudando só ótica, não está estudando só física, está estudando diversos conteúdos. Fala aí para mim. Tudo simultâneo. Tudo simultâneo. E aí, na terceira, quarta aula, o aluno já esquece. Então, o que eu recomendo, gente? São 3 coisas que você precisa fazer para fixar bem a informação, tá? Para ter a memória de longo prazo. Ser ativo, repetição e você conectar informação nova com informação antiga, que é o que eu chamo de associação. Então, olha só. O que você deve fazer com o erro crônico, a minha sugestão? Se possível, se tiver tempo para organizar o erro crônico na sua semana, faz em formato de maratona. Maratonas são dias sequenciais. Ou seja, eu estudo segunda uma matéria, na terça dou continuidade, na quarta também, quinta também, sexta também. Então, eu me aproprio da memória de curto prazo. Ao invés de eu ter 5 semanas da primeira aula à última, eu vou ter um dia. E de um dia para o outro você lembra. 4 semanas você não lembra. Então você vai reduzir o espaçamento entre um conteúdo e outro. Segunda coisa, antes de entrar na aula 2, 3, 4 e 5, você sempre vai reativar via questões as aulas anteriores. Para quê? Se você fizer a questão, você está sendo ativo. E se você reativa a informação, você faz o terceiro pilar, que é a repetição. Então você está associando uma informação nova com uma antiga, você está repetindo a informação pelas revisões e você está sendo ativo por questões. Isso vai ajudar o aluno a entender e associar as matérias, fixando melhor o conteúdo. E isso de maratonado foi mais, por exemplo, se você tiver uma, 2 matérias De erro crônico, de erro exatamente. crônico, né? Exatamente. É o que a gente vai falar depois. Na hora que a gente falar da organização, a gente vai linkar tudo que a gente está falando aqui para você. Você não vai conseguir maratonar tudo. Mas uma matéria de auto-PID, que é erro crônico, né, que você tem dificuldade, você precisa. Precisa não, mas vale a pena você usar essa estratégia. Tem a terceira coisa também, Filat. Terceira maneira de você encontrar um erro crônico, você resolver é exercício categorizado. Filatinho, o que é isso? Ó, como é que um livro didático bem feito e desenvolve as questões? Ele pega as questões e ele vai dividindo em tópicos, subtópicos, e cada subtópico você vai fazendo questões semelhantes. Porque isso faz o aluno criar um código de memória. Galera, o primeiro processo de memorização é a codificação. Então, como é que você cria um código de memória? Organizando a informação na sua cabeça. Então, categorizar é você fazer o seguinte, vou dar um exemplo, tá? Pega uma matéria aí de funções. Como que a gente dá uma aula de função afim? A primeira coisa é você entender o que é uma função. X mais B. Beleza? F de x igual a x mais B. A primeira coisa que você vai fazer é identificar A e B. Ou não tem muita dificuldade, ele não sabe identificar. Ele vai fazer várias questões identificando o que é A e B. Depois, ele vai começar a montar um gráfico. Vão ter várias questões de gráfico. Depois, ele vai entender, o gráfico pode ser crescente ou decrescente. Depois, ele vai começar a construir gráficos mais complexos. E depois, ele vai começar a colocar nos problemas o que ele colocou anteriormente. Quando um tem muita dificuldade e as questões começam a misturar muito o Filatinho, o que acontece? Um não cria esse código de memória. Então ele fica tentando decorar o que o professor fez e aquela memória não fica concretizada. Então você conseguir fazer isso é importante. E o quarto passo, gente, que é importante. Erro crônico é que define o tempo de estudo, não é você. Então muita gente erra na preparação porque ele quer eliminar o erro crônico logo, estuda mal feito. Dá mal. Pouco O que tempo, acontece? coloca Pouco tempo. Ou tá preocupado assim, eu quero botar 1 hora só. Não dá. Então o que você tem que fazer? Além de você fazer com qualidade, você tem que monitorar a tua memória. Tudo que você não monitora via questões, você esquece. Então qual é a minha sugestão? Terminou uma maratona, dá um espaçamento de 2, 3 semanas e faz uma bateria de questões para medir taxa de acerto. Taxa de acerto tá acima de 70%, 75%, tá ótimo, vai estudar outro erro crônico. Tá mais baixo, identifica o ponto que você errou e volta a estudar. E aí vai monitorando sucessivamente. Então é importante ele ter essa organização. Isso aí que você falou, eu acho até importante o pessoal que tá em casa aí, que tá assistindo, até repetir, Adolfo, até repetir, porque o pessoal tem que anotar, Os passos, né? galera, anota aí o espaço então. Primeiro, pré-requisito, identificar quais temas prévios podem estar travando a tua evolução. Segunda coisa, revisão continuada. Antes de você entrar na matéria do dia, você volta nas matérias, tá? Adolfo, se eu não fizer a maratona, o que eu faço? Beleza, quer fazer o modelo tradicional, semana a semana? Viu que você vai estudar a aula 2? Antes de começar a aula, faz 5 questões da aula anterior,
volta na anotação do caderno e entra na aula do dia. Isso é uma revisão continuada Sim. também, só não é maratona. Então você sempre vai reativar as aulas anteriores via questão em teoria antes de entrar na aula nova. Terceiro, faça divisões de subtópicos para você organizar a informação na sua cabeça. E quarto, monitore a sua memória. Se você não monitorar, você vai acabar esquecendo e vai achar que o problema é você, quando na verdade todo mundo que não revisa esquece, Filotinho. A verdade é essa. Exatamente. Outra coisa, Adolfo, por exemplo, na hora que o aluno está ali, às vezes ele fica meio perdido. Que questão que ele vai fazer? Ele vai fazer a prova que ele vai fazer? Ele vai pegar outra prova, mais fácil, mais difícil? O que você acha sobre isso? Então, vai depender muito, Filotinho, também da taxa de acerto. Sempre é interessante o aluno pensar isso. Ó, vamos lá. Se você. O que eu acredito sobre prova antiga? A prova antiga ele te dá uma segurança. O que é? É uma previsibilidade do que você vai tirar na prova. Ou seja, você sabe onde você está naquele momento. É definitivo? Claro que não. Tanto que você tem que estar sempre pensando nas correções. Se você estiver acertando muito, você vai começar a perceber que o seu nível, as questões clássicas você já domina. Então, acredito que você pode começar a fazer questões mais complexas, simulados mais pesados, provas mais pesadas, para você começar a ver outras abordagens dos mesmos temas que você domina, para você criar um bom caderno de erros. Inclusive para o Enem também, você Inclusive acha? para o Enem. Acho que principalmente para o Enem. Para as outras também, por exemplo, tem simulado provas como o FUVEST, vai ter pouquíssimas provas que sobem muito nível. Mas pensando em Enem, você tem várias provas que são interessantes. Algumas provas, por exemplo, podem te ajudar apenas em algumas áreas do conhecimento. Eu vou dar um exemplo para isso aqui prático. Eu gosto muito da prova do Rio Grande do Sul, a UFRGS, a URGS, que o pessoal chama, para a parte de natureza. Por quê? São 15 a 25 questões, dependendo do ano, né? Na pandemia caiu para 15, mas antes eram 25 por área. E você percebia que eles cobravam todos os blocos de conteúdo. Então é ótimo para você Física é pesadinho revisar. lá. Física é pesadinho. E tem questões mais complexas, ou seja, você, além de revisar tudo, você tem que ter uma proficiência grande na matéria. Então, para você montar um bom caderno de erros, ou para você pegar pontos que você não tinha pegado da matéria, mesmo com a taxa alta, é interessante. Agora, se o aluno tem uma taxa de acerto um pouco mais baixa, o que eu acho que vocês têm que fazer? Se manter nas provas, pensar na estratégia se está sendo adequada, se a estratégia não está te travando, e começar a estudar, corrigir bem as provas, fazer um bom diagnóstico e estudar bem esses erros crônicos. Mas eu começaria fazendo provas, você está tirando ali 60%, 70% da prova, começaria fazendo provas dos últimos 5 a 10 anos. E faria progressivo, né? Do mais antigo para o mais recente. Uma coisa que eu acho legal que às vezes as pessoas não têm, falando de Enem especificamente, em relação ao pessoal não deixa de fazer a segunda aplicação. O pessoal não sabe ali que o PPL é a segunda aplicação, então você tem no Enem você quase dobra o número de exames que você pode fazer, né, pelo Exatamente. anterior. Patinho, acho que, assim, por exemplo, muita gente fez o Enem no ano passado, não fez o PPL ou não fez a Sim. prova de ADA porque foi depois. Exato. E aí eu acho que essa prova é uma prova muito boa para você deixar ali, principalmente próximo da prova. Sim. Um mês da prova, porque ela vai te dar uma posição boa, né? Um parâmetro bom de como você tá. Lembrando, gente, lembra que terceira variável importante para tua aprovação é a mentalidade. Você não pode ter mentalidade fixa de achar que a tua taxa de acerto hoje está te definindo. Você tem que pensar o seguinte, pô, Adolfo, eu tô com 60%. O que eu faço? Cara, vai estudar os erros crônicos, vai corrigir, vai fazer revisão com qualidade, corrige bem. Você rapidamente sobe percentual. Tá? Então, é muito fácil, assim. Eu sempre brinco que estudar para medicina é tipo entrar na academia. Primeiro mês, tu sente a diferença muito grande. Então, a galera que está começando cresce rápido se fizer bem feito. Quanto maior a taxa de acerto, mais você vai ter dificuldade de crescer. Você tem que ser muito assertivo. Por isso, caderno Sim. de erro, provas mais difíceis. Então é isso. Então tá começando agora. Se você estudar bem, seguir nossas orientações, você vai crescer rápido. E não tem nada mais viciante, eu acho, do que evolução. Com certeza. Quando você progride, você se sente motivado. Tá? Quando você está estagnado, você fala assim, cara, não vai dar. Então faz o que a gente tá falando aí, que eu tenho certeza que você vai performar bem. Voltando aqui, Adolfo, eu tava aqui pensando, né? Você tava ali falando, dando várias dicas para quem tá assistindo a gente aqui agora, né? E aí vem aquela coisa, a pessoa tá recebendo um monte de informação e ela vira e fala, tá bom, e agora, como que eu consigo me manter motivada para continuar, para aplicar tudo isso? O que você acha? O que você poderia dizer? Então, Fletinho, acho que assim, é importante a gente entender que a gente vai falar um pouco aqui sobre motivação sob o ponto de vista também da neurociência, né? Que a galera discute muito sobre disciplina versus motivação. Só que não existe ninguém disciplinado sem ter motivação.
Então, assim, a motivação ela é a base da disciplina para você manter a consistência. Certo? O que é a motivação? É você começar a liberar dopamina, o sistema dopaminérgico, e você ter energia para executar um comportamento. Dopamina, pra quem tá assistindo agora, o que que É é? um neurotransmissor que vai ser liberado no seu cérebro para você conseguir ter energia para executar um comportamento. Vai ser, inclusive, uma das pautas do nosso quadro. Então, assiste o próximo aí que a gente vai aprofundar mais sobre isso. Mas a ideia é você entender o seguinte: que você tem 4 fatores que estão associados à sua motivação, beleza? A primeira delas é o custo. Então, sempre que você vai executar o comportamento, se o custo, Filate, for muito elevado, você perceber que é muito difícil executar aquele comportamento, você não faz. Então, o aluno fala assim: Adolfo, tá, eu quero estudar, mas eu não sei me planejar. Eu começo por onde? Eu faço primeiro matemática, física. Dentro de matemática, eu estudo o que exatamente? Eu estudo o matéria de AutoPID, sigo o planejamento aí fixo da internet. Então, essas dúvidas aumentam tanto o custo que baixam a dopamina da pessoa e ela nem entra. O que você faz quando você fica na dúvida entre matemática e física? Exatamente o que você pensou agora, você não faz Não nada. faz Você vai nada. para Netflix, vai para o TikTok, enfim, você fica preso. A segunda coisa é você entender, você vai liberar dopamina quando você entender o valor daquele comportamento. Então a gente sempre diz aqui no HPUS o seguinte: você precisa saber o que estudar, quando estudar, o horário de estudo, por que você vai estudar aquilo, qual o objetivo da sessão de estudos, quantas questões você está fazendo. Se você fizer isso tudo, então imagina o seguinte, ó. Na segunda-feira de manhã, eu sei que eu vou estudar função afim pelo material do HPUS, vou fazer 15 questões de uma matéria que eu sei que é erro crônico e que isso vai me ajudar a melhorar 2 a 3 questões na prova. Isso deixa mais motivado ou menos motivado? Acredito que mais. Então isso diminui o seu custo e você entra em execução de comportamento mais fácil. A terceira coisa também é que você tenha capacidade. Então quando as pessoas acham que elas não têm capacidade, elas ficam com menos dopamina e menos vontade de executar o comportamento. Por isso, gente, quando você tem um erro crônico, você não pode pular o nível. Você vai começar a questão, na segunda, terceira, 3 erros seguidos, você faz o quê? Putz, isso não é pra mim. Vejo muitos alunos falando assim: pô, Adolfo, eu sou de fato de humanas, porque sempre que eu vou estudar matemática, eu faço 3, 4 questões e eu não acerto. Eu entendo tudo que o professor fala, mas na hora de colocar em prática, eu não consigo. Ou seja, essa crença de incapacidade também acaba te desmotivando. Então é importante você ter um material adequado para você sentir essa evolução. E a quarta coisa também é o tempo. Quando você não tem uma noção muito grande de quando a recompensa vai vir, você acaba ficando desmotivado. E pro cursinho é isso, né? O aluno geralmente tem uma deadline. Você está começando agora, ainda dá tempo, a gente tem 3 meses. Monta um planejamento de 3 meses, definindo bem cada atividade que você vai conseguir progredir. Então, o que eu recomendaria? Dentro do planejamento, ele faça isso que a gente está orientando. Ser bem específico no que ele vai fazer. Comece a fazer prova e comece a colocar metas. Então, vamos imaginar o seguinte, ó, dentro de matemática do Enem hoje eu estou tirando 28 questões, 28 acertos, de 45. Cara, você não vai saltar do 28, Filate, para o 40 em 2 semanas. Mas se você perceber que tem 5 matérias do Enem em matemática que sempre aparecem na prova e você não domina 4 deles, se você começar a estudar esses 4, você vai sair do 28 para o 32, o 34, o 35, e aí o 40, 41, 42 já vira uma realidade mais próxima. Vamos Então, definir pequenas metas. definir pequenas metas. Ao invés de sair do 28 para o 40, fala assim, ó, hoje eu estou tirando 28, daqui a pouco eu vou para o 30, para o 32. Isso vai trazer para o seu cérebro o quê? Uma maior sensação de capacidade e vai reduzir a percepção de tempo daquela recompensa. Tudo bem? Então, acho que é importante o aluno entender essa parte. Óbvio, a gente vai falar muito sobre rotina lá na frente, mas assim, para um se sentir motivado, eu acho, em nível de capacidade, é ele entender o que ele tem que fazer no final das contas, ter um planejamento assertivo para o nível dele que vai fazer ele se desenvolver. Então, assim, pra gente finalizar, né, em relação a tudo que a gente falou neste episódio, né, pra pessoa que ainda dá tempo, como que ela pode se organizar? Gente, eu até escrevi aqui, depois vocês vão poder talvez provavelmente receber esse material aí. Eu botei aqui como que você vai se organizar. Primeiro é você fazer uma triagem, que a gente falou. Cada aluno, cada um de vocês que está vendo a gente é único, é única. Vem com um histórico diferente, pontos fortes e fracos bem distintos. Eu vou contar para vocês uma história aqui para deixar mais claro. O Ian, eu tive o Ian, que foi em 2022, foi nosso aluno, e foi o primeiro lugar no FRJ e passou na USP Pinheiros. E ele era um aluno muito bom em matemática e tinha feito 3 anos de faculdade e saiu.
Como ele era bom em matemática e tinha tirado em 2021 800 no Enem, é uma nota boa, mas não é Sim. altíssima em matemática, para quem quer medicina na Federal do Rio, mas ele era bom e não precisava ver todas as aulas. Então o que a gente fez? Eu retirei das aulas de matemática, botei para fazer prova, corrigi bem as questões, e ele tinha, acredite se quiser, tá, muita dificuldade em biologia e redação. Então ele fazia 2 a 3 redações por semana, tinha uma carga maior de biologia para ele poder se desenvolver. O Ian fez 981 em matemática em 2022 e fez 980 na redação. Então vejam que ele, com o histórico dele, a gente fez o quê? Tirou carga de matemática e potencializou o que ele fez, o resultado dele. E redação que ele tinha de dificuldade, a gente tirou a segunda maior nota, né? Depois do 1000, a segunda 980. Para quem não sabe, 980 na redação é um corretor deu 1000, outro corretor deu 960 e a média foi 980. Então acho que você tem que fazer isso, fazer uma triagem, ver o que você é bom e o que você não é tão bom assim. O que você é bom, vai precisar ver todas as aulas. Vai começar a selecionar o que você tem dificuldade. E você vai investir mais tempo no que você precisa. Lembrando sempre que cada vestibular tem um peso diferente. Então, por exemplo, a FUVEST, se for fazer a segunda fase, português pesa muito. Dia praticamente só português e redação discursivo. Já no Enem, linguagens, para quem quer medicina, já não pesa tanto assim. Sim. Dependendo da sua prova, isso vai mudar, tá? Então é importante você entender. E as incidências também. A primeira coisa que você vai fazer é isso, você pegar e fazer uma anamnese, fazer uma triagem e saber os seus pontos. Beleza, fez uma semana disso, lembra lá do início, 2 a 3 provas antigas, estágio no top 5 da matéria e você vai poder se organizar. De 60% a 70% vai ser de conteúdo que você tem dificuldade. Então você vai investir no seu tempo aí, Adolfo, eu tenho 10 horas de estudo, 6 horas você vai investir no que você não sabe, certo? Principalmente conteúdo que vai cair, né? Que vai cair. Sempre organizando pela incidência primeiro e pré-requisito. Depois você vai deixar 20% a 30% de revisão. Lembrando, tudo que você não revisa você esquece. Então você fez a maratona, começou a fazer os erros crônicos, vai deixar 20% aí 2 a 3 horas de revisão do que você já sabe para você não acabar esquecendo. E 10% para você corrigir com qualidade os simulados. Essa seria basicamente aí a minha organização. Dentro da semana, antes de começar, eu sempre colocaria o objetivo em cada sessão de estudos, qual material eu vou usar, o modo de estudo, se eu vou fazer maratona, vou fazer a revisão continuada que eu expliquei para vocês aqui, se eu quero colocar uma prova, o número de questões e o material. Isso vai reduzir o custo que ele vai ter durante a sessão de estudos e vai aumentar a probabilidade de executar aquele comportamento. O que é importante dizer aqui também, Filat, se ele está estudando erro crônico, é chato. Geralmente são matérias que eu não gosta. Se o custo for muito alto, ele vai ficar paralisado, certo? E óbvio, por último, gente, final de semana você vai fazer prova antiga ou simulado do modelo da banca que você quer fazer vestibular, que é a sua prioridade. E você vai criar pequenas metas, como a gente explicou aqui. Não pensem, cara, em saltos quânticos. Você não vai conseguir saltar 10, 15 questões de uma semana para outra. Cria pequenas metas. Veja, por exemplo, se para sair numa FUVEST da vida ou no Enem, de 120 para 130, numa FUVEST de 60 para 70, existe, por exemplo, uma disciplina que é deficitária, acontece muito. Às vezes o aluno, eu sou muito ruim em matemática da FUVEST, e aí só de estudar matemática ele já sobe às vezes 5, 6 questões. A gente chama isso aqui de alavancagem. Você vai alavancar uma matéria que você tem dificuldade. Então é muito importante você ter uma percepção, um diagnóstico de prova vai ser muito importante para ele, certo? Então minha recomendação para eles nessa reta final é isso. E não se preocupa, galera, faltando 3 meses estudar tudo, tá? Não, provavelmente você nem precisa saber tudo. Nenhum dos meus aprovados, nossos aprovados sabiam tudo. Eu tive vários primeiros lugares e nem os primeiros lugares sabiam tudo. Entendeu? Então assim, a gente precisa saber o suficiente para passar. Então vamos estudar com estratégia, com eficiência, motivar, disciplinados, ainda dá tempo. É isso aí, Adolfo. Então, esse aqui foi o nosso primeiro episódio, né, do Ainda Dá Tempo, né? Para quem não segue a gente aqui nas redes sociais, esse canal aqui do YouTube, nosso novo canal do YouTube do H Plus Online, também tem ali o canal do YouTube do H Plus Med, né? Temos também um Instagram, tanto do online, do H Plus Online, quanto do H Plus Med. Seu Instagram, Adolfo? Meu Instagram é @AdolfoBrandão_. Quiser seguir lá, tirar alguma dúvida também, a gente vai estar lá. E eu queria que vocês comentassem, cara, aqui embaixo do vídeo, de onde você está falando, de onde você está vendo.
E quais foram as suas dúvidas pra gente poder responder, né, Feltinho? Que eu acho que é importante. Tá querendo construir esse canal com o nosso público. Exatamente. E já adiantando, dando um pequeno spoiler para que ninguém fique ansioso, ansiosa aí para saber o que, que é o próximo episódio. O próximo episódio é sobre Ansiedade. Exato. Então a gente vai falar aí um tempinho especificamente sobre ansiedade, como controlar a ansiedade, estratégias, como identificar. Acho que vai ser bem legal para eles. Com certeza. Valeu, Adolfo. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Beijo, valeu!